Meus irmãos, a paz do Senhor. Todo mundo bem? Que bom estar com vocês aqui hoje, irmãos. Para mim é uma alegria, é um privilégio estar com vocês. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Renato, pastora Edna. Que satisfação estar aqui, pastor. Pastor Renato é um homem de Deus que o Senhor nos deu o privilégio de conhecer e que a gente ama muito, né? Essa igreja é privilegiada em ter um pastor como o pastor Renato, um homem com um coração como o pastor Renato. Que Deus abençoe muito vocês, em nome de Jesus, amém. Quero louvar a Deus pela vida do Mateus, né, que me convidou para estar aqui. Deus abençoe sua vida, Mateus. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Eu vou ler um texto aqui. Obrigado, Mateus. O tema desses dias que os irmãos estão meditando aqui é João 3,16, né? Eu quero ler um texto muito parecido no endereço e também no assunto. 1 João capítulo 3, versículo 16. Glória a Deus. Nós vamos ler dois textos nessa manhã. Eu prometo aos irmãos que eu não vou ser longo. A minha esposa disse que toda vez que eu falo isso é porque eu vou demorar. Mas hoje não. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa e meus filhos que estão aí, os irmãos que vieram comigo lá de Águas Lindas, né? Eu só trouxe eles porque eles vão pagar meu almoço depois do culto, pastor. Eles estão achando que eles vieram aqui só para o culto, não. Não precisava deles aqui para eu pregar, né, pastor Renato? Então vieram para pagar o almoço. 1 João capítulo 3, versículo 16, quem encontrou diz amém. Olha que texto lindo, irmão. Eu vou contar até 3 e os irmãos vão ler em alto e bom tom. Amém? 1, 2, 3. Agora Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 36. Lucas 2, 36. Diz assim: estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém. Podem sentar, fique à vontade. Eu sei que o Senhor já tem falado ao coração de todos nós nesses dias. Tenho certeza que a noite de ontem foi uma noite onde o Senhor ministrou muito ao coração de quem estava aqui presente, porque nós servimos a um Deus que fala com quem está presente, né? Com quem está ausente, não. Então, se você está aqui é porque Deus escolheu você para ouvir essa palavra. Se eu estou aqui não é porque eu sou o pregador, é porque o Senhor queria que eu ouvisse essa palavra também. E eu já ouvi ela antes de vocês, né? Eu tenho aprendido ao longo da caminhada todas as vezes, ou pelo menos deve ser assim, né? Comigo é assim. Todas as vezes que eu estou pregando uma palavra, primeiro
primeiro que deve ouvir, o primeiro que deve se alimentar, o primeiro que deve viver aquilo que está se pregando é o pregador, sou eu. Então tudo que eu disser para você aqui hoje, não estou dizendo só para você, estou dizendo para mim também. Eu preciso que essa palavra fique viva no meu interior e gere frutos para a glória de Deus. E hoje eu vim aqui para falar de amor, porque esse é o tema, né? Porque Deus amou o mundo. E eu vim aqui hoje falar de uma resposta a esse amor. Porque saber que Deus nos ama e ficar feliz em saber que Deus nos ama, qualquer pessoa fica, não é? Essa é talvez a mensagem mais simples e mais profunda do Evangelho. Deus nos amou. Qualquer pessoa que você chegar até ela, ela vai sentir-se bem. Até quem não acredita na existência de Deus, quando você diz para ela assim, ó, Deus ama você, cara. Essa pessoa, ela vai se sentir bem em saber que ela está sendo amada. Quanto mais saber que está sendo amada por um ser que é perfeito, que é santo, que é eterno, que é todo poderoso. Então saber que Deus nos ama nos faz nos sentir bem, nos faz confiar que apesar da vida nos trazer tantos momentos de dificuldade, de lutas, de tempestades, saber que Deus nos ama, isso nos garante que o amor dele é protetor e vai cuidar de nós e vai nos sustentar o tempo todo. O Salmo 23 que foi lido ali no maravilhoso café da manhã, diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em uma versão mais próxima do original, vai dizer mais ou menos assim: o Senhor é meu pastor e ele nunca me faltará. Porque o bom de Deus, irmãos, não é ter e alcançar as coisas que ele pode nos dar, o bom é ter ele conosco. É isso que nos importa, não é? Do que não adianta nós termos muitas coisas se nós não tivermos ele caminhando conosco. Agora, se ele estiver caminhando conosco, não nos importa quantas coisas, se poucas ou se muitas teremos, ele sempre será conosco. Então, falar desse amor que Deus dispensou para todos nós é algo que alegra muito o nosso coração, é algo que nos enche de expectativa para o presente, para o futuro. Só que o mesmo João que narrou esse versículo de João 3,16, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que ele foi capaz de enviar o seu filho para morrer por nós, para que nós fôssemos salvos. Esse João, ele vai escrever agora, não no Evangelho, mas na sua primeira carta, e parece que de maneira proposital, não sei, ou só uma grande coincidência, na organização dos livros, vai ficar justamente no capítulo 3 e também no versículo 16. Um versículo que vai falar de amor. Só que agora vai falar de um amor na prática, e em dois sentidos: o amor na vertical e o amor na horizontal. Porque João vai dizer o seguinte: nisto conhecemos o que é o amor. Então a gente não conhece o amor quando a gente encontra um casal apaixonado. A gente não conhece o amor quando a gente vê um pai dedicado aos filhos. A gente não conhece o amor quando vê, sabe, o jovem enamorado pela jovem. Não, a gente conhece o amor quando a gente olha para Cristo e entende que Ele foi capaz de entregar a sua vida para nos salvar. E isso é a essência do amor. Jesus é a essência do amor. Só que esse amor de Jesus não é um amor de palavras, porque João vai dizer o seguinte: nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Então não foi só um amor de palavras, foi um amor que foi demonstrado na atitude, na prática. Não foi um discurso, não foi só um eu te amo, foi um eu te amo acompanhado de uma atitude de renúncia, de entrega. É por isso que o texto diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou, que doou, que cedeu o seu filho para morrer no nosso lugar. E João vai dizer que da mesma maneira que o amor é conhecido quando nós olhamos para Cristo, que entregou a sua vida por amor a nós, ele vai continuar dizendo: e nós
devemos dar a vida pelos nossos irmãos. E é sobre esse amor que eu quero falar aqui hoje. Um amor que, como reflexo e como resposta ao amor de Deus por nós, é um amor também sacrificial, que é capaz de entregar a sua vida para ver o outro sendo alcançado também pelo amor de Deus. É sobre isso que eu quero falar. Porque o nosso amor também não pode ser um amor só de palavras. Porque quantas das vezes a gente canta belas canções que falam de amor, quantas vezes a gente lê textos maravilhosos da palavra de Deus que fala de amor, quantas vezes nós fazemos declarações de que nós amamos e que o nosso coração está tomado por amor e que nós amamos tudo que Deus ama, só que isso fica só na teoria, isso fica só no discurso. E o amor, irmãos, o amor não é um sentimento apenas, o amor ele é uma decisão. Eu decido amar, e com a minha decisão de amar, a minha vida vai comprovar todos os dias que eu escolhi amar o Senhor, que eu escolhi amar o meu irmão, que eu escolhi amar a pessoa que o Senhor me dará ao longo da minha vida a oportunidade de conhecer. Então, são duas posições, ou duas versões, ou duas posições do amor. O amor na vertical, que é o amor de Deus, que nós fomos alcançados por Ele, esse amor que nos tocou, esse amor que nos alcançou, esse amor que nos resgatou, porque a Bíblia diz que Ele nos amou, não foi quando a gente amou Ele, Ele nos amou ainda quando nós não o conhecíamos, Ele já nos amou. O Senhor não te amou hoje porque você está aqui numa igreja sentadinho com a Bíblia no colo, ouvindo uma mensagem, não. O Senhor te amou quando você nem sabia quem Ele era, quando você estava errante, sem fazer absolutamente nada daquilo que agradava ao Senhor. O Senhor olhou para você e te amou, o Senhor olhou para mim e me amou, e é por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui como resultado de boas ações que nós tivemos, nós não estamos aqui como resultado de um bom coração que nós tínhamos, não. Nós estamos aqui como prova do amor de Deus por nós, e somente isso. Porque nenhum de nós somos bons. A Bíblia diz que todos nós somos maus, mas o amor de Deus nos alcançou. O amor de Deus nos alcançou. Agora que o amor de Deus nos alcançou, João vai dizer que assim como Cristo entregou a sua vida, agora eu preciso também entregar a minha vida pelo meu irmão. E é sobre isso que eu quero falar. E para falar sobre isso, eu li para você uma história de Lucas capítulo 2, versículo 36, que é uma história bem curtinha, mas eu quero extrair com você algumas lições da vida dessa mulher. Essa mulher chamada Ana, e a Bíblia vai dizer que ela era profetisa. Só que existem algumas características interessantes na vida dessa mulher, e é sobre isso que eu quero pensar com você. Eu quero hoje colocar na balança a vida de Ana e a minha vida. Eu quero hoje colocar aqui na balança a vida de Ana e a sua vida, para juntos a gente descobrir que nível de amor é esse que nós estamos tendo pelo Senhor. Que nível de amor é esse que nós estamos tendo pelo nosso irmão? E eu quero, junto com você, entender que talvez nós estejamos muito falhos e distantes da essência de amor que Deus queria que nós estivéssemos tendo, tanto em relação a Ele, quanto em relação ao nosso irmão. Eu espero que a gente consiga entender isso hoje, porque eu entendi isso. Porque a gente, uma certa vez, ouviu o pastor Silas Malafaia dizendo que quando nós vamos julgar o outro, a gente julga o outro com o pior que ele tem. Quando nós vamos julgar a nós mesmos, nós nos julgamos com o melhor que a gente tem. Mas nessa manhã o Espírito Santo nos trouxe aqui para nos convencer que se existe alguém que precisa viver uma mudança radical na presença de Deus, sou eu, somos nós. Não é aquele irmão que ficou em casa, somos nós. Nós fomos escolhidos pelo Senhor para estar aqui nessa manhã. Essa palavra que está sendo ministrada é para você, é para mim que está aqui hoje.
Olha só que coisa interessante, a Bíblia diz que Ana era profetisa no templo. Só que Ana ela teve uma história que sofreu uma grande tragédia. A Bíblia não vai dizer com quantos anos ela se casou. Mas a gente, quando olha para a história dos hebreus, para a história dos judeus, a gente descobre que as mulheres naquela época casavam muito novas, né? E eu nem vou usar uma idade muito baixa para Ana. Provavelmente ela deve ter se casado com uns 16 anos, talvez até menos que isso, mas eu não vou nem usar isso. Eu vou dizer que Ana casou-se com 20 anos. Ana casou-se com 20 anos e a Bíblia vai dizer que ela só viveu 7 anos com seu marido. Então pense comigo, ela casa com 20, com 27 o marido dela morre e ela fica viúva, com 27 anos. E o texto vai dizer que agora ela está com 84 anos. Faça as contas. Eu não sou matemático, você é? 27 para 84? 57? 57 anos. O que são 57 anos, irmãos? 57 anos é quase uma vida inteira. 57 anos é a idade que eu vou ter daqui a 17 anos. 57 anos, quantas coisas não se constroem em 57 anos? Só que essa mulher, olha o que é amor, irmãos. Essa mulher, lembre-se, as idades sou eu que estou colocando. A única idade que a Bíblia dá é de 84. A idade de casamento, de viuvez, sou eu que estou colocando, tá? Aí você coloca a idade que você quiser. Mas na minha conta eu estou dizendo que ela casou com 20, ficou viúva com 27. E quando ela ficou viúva, ela tomou uma decisão. A maioria dos crentes da minha geração, quando eles sofrem algum tipo de decepção, a maioria dos crentes da minha geração, quando eles sofrem algum mal, sabe o que eles fazem? Abandonam o Senhor. Deus me esqueceu. Deus me desamparou. Deus deixou que isso acontecesse comigo, Ele não podia ter deixado. Quando não, menos que isso. Quantas pessoas nos meus dias dizem assim: eu deixei a igreja. Deixou a igreja por quê? Deixei a igreja porque o pastor me magoou. Deixei a igreja porque o irmão me ofendeu. Olha o nível de amor que nós estamos tendo. Um amor que é capaz de ser vencido por qualquer adversidade que surge no meio do caminho. Um amor que ele só é real para mim e para você mesmo enquanto está tudo dando certo. Mas quando surge o dia mau, quando surge a dificuldade, a gente se esquece das juras e promessas de amor que nós fizemos ao Senhor e vamos embora. Isso não é amor, irmão. Isso não é amor. Porque o amor não é um sentimento para os dias bons. O amor é uma decisão também para os dias maus. Ana, quando ela fica viúva, 7 anos depois de casada, ela era ainda uma mulher jovem. Ela poderia ter tomado N decisões, inclusive a decisão, sabe, de se voltar contra Deus. Mas sabe qual a decisão que ela vai tomar? Eu vou entregar a minha vida ao Senhor. Porque as suas dificuldades precisam te levar para a cruz, irmão. As suas lutas precisam te levar para a cruz. Se as suas lutas, se as dificuldades que você está vivendo estão te levando para outro lugar, se não para a cruz, você ainda não entendeu o propósito que o Senhor tem para a sua vida, você ainda não entendeu o tamanho do amor que Deus dispensou para você. Você ainda não entendeu. Então Ana casa com 20, fica viúva com 27 e agora ela precisa tomar uma decisão. Se fosse você no lugar dela, você teria algumas alternativas. Alternativa número 1, casar de novo. 27 anos. Ela poderia reconstruir a vida dela, sim ou não? Provavelmente a maioria dos conselhos que ela ouviu foi esse.
Ana, eu sei que você agora está enlutada, eu sei que o seu coração está tomado de tristeza por conta da morte do seu marido, mas espera um pouco, Ana, esse sofrimento vai passar, daqui a pouco você casa novamente, a vida segue, Deus lhe dará a oportunidade de reconstruir a sua vida. Só que Ana, ela já tinha uma decisão, e sabe qual foi a decisão dela? A Bíblia diz que ela fica viúva 7 anos depois de ter casado. E quando ela se vê viúva, ela vai para o templo. E sabe quanto tempo ela fica no templo? Todos os dias. Dia e noite. Dia e noite. E agora ela já está com 84 anos. E sabe onde ela está? No templo. Sabe fazendo o quê? Orando e jejuando dia e noite, dia e noite, dia e noite. Pensa comigo. O que você acha que levou Ana para o templo? Quando Ana chegou no templo, você acha que ela orava e jejuava por que causa? Provavelmente nos primeiros meses ou nos primeiros anos de Ana no templo, ela orava por quê? Por ela. Senhor, restaura a minha vida, restaura a minha alegria. Ela acabara de viver uma tragédia. Só que quando nós estamos olhando para a cruz, irmãos, Deus ele transforma todo o caos em causa. E continua assim até hoje. Se você for olhar para as maiores instituições de trabalho social do mundo, de assistência social, se você for atrás da história, se você conhece alguma instituição que trabalha com caridade, que trabalha com filantropia, que trabalha acompanhando algum tipo de classe que precisa de ajuda, na maioria dos casos você vai descobrir na história da instituição a vida de uma pessoa que passou por algum trauma, que passou por algum caos, e a partir daquele momento aquilo virou a causa da vida dele, virou a causa da vida dela. É uma mãe que tem um filho autista, é ela que vai dar início a uma instituição para apoiar crianças autistas. Você sabe quem é que vai criar uma instituição para lidar com pessoas em tratamento contra o câncer? É alguém que um dia foi ferido pelo câncer. Então nós precisamos aprender a pegar todos os caos que nós vivemos e transformá-los em uma causa. E Ana, quando ela vai para o templo, provavelmente ela começa orando por ela mesma. E não tem nenhum problema você vir à igreja e orar por você, orar pela sua casa, orar pela sua família. Mas vai chegar um momento que a chave vai ter que virar. Vai chegar um momento que esse amor vai ter que se revelar no seu coração e você entender que não dá para viver uma vida cristã só pedindo a Deus que atenda as minhas causas, os meus pedidos, as minhas orações. Vai chegar um momento que a oração vai mudar. Não é mais orar só por você. Então eu tenho certeza que quando Ana, os primeiros meses, os primeiros anos que ela está no templo, ela está orando e jejuando por ela, para Deus restaurar o coração dela, para Deus restaurar a vida dela. Mas de tanto estar no templo, ela começa a perceber que o propósito de Deus para a vida dela não era apenas ela ter uma vida boa. Como eu queria que os cristãos do meu tempo entendessem que nós não fomos chamados para ter uma vida boa. Você e eu não fomos chamados para ter uma vida boa apenas. Quantos cristãos do meu tempo que eles gastam a vida inteira orando para Deus dar carro, para Deus dar casa, para Deus dar bom emprego, para Deus dar isso, para Deus dar casamento, para Deus dar aquilo outro. Tudo bem, Deus pode te dar todas essas coisas, mas nunca foi por isso que Ele morreu por você. Não foi para te dar essas coisas. Então não tem nenhum problema você estar na igreja e orar por você, para que Deus te abençoe, para que Deus te restaure, para que Deus te cure. Não tem nenhum problema. Mas é preciso que chegue um tempo que a chave vire e você entenda
que não é sobre orar por você, é se colocar como intercessor em favor das vidas que estão ao seu redor, em favor das pessoas que moram no seu bairro, em favor das pessoas que moram na sua cidade, um intercessor pela sua nação. Só que nós queremos falar que nós amamos a Deus, nós queremos falar que nós amamos os nossos irmãos, mas os nossos olhos estão sempre voltados para o nosso ego, para o nosso eu, para o nosso interior, para os nossos interesses. O Senhor está procurando nesses dias pessoas que o amem de maneira tão real, tão verdadeira, que eles sejam capazes de abrir mão da sua própria vida por amor a Deus e por amor aos outros. Sabe o que Ana fez? Ana abriu mão da vida dela. Você não consegue entender o que é uma pessoa viver no templo dia e noite orando e jejuando por pelo menos 57 anos. Você está orando por uma coisa tem uma semana e você já está chateado porque Deus não te respondeu. Você faz uma campanha de 7 dias na igreja, se Deus não te responder, você já fica revoltado porque parece que Deus não está te ouvindo. Aquela mulher, ela vai passar no mínimo 50 anos orando e jejuando todos os dias. E ela não está orando e jejuando por ela mais. Talvez ela tenha até começado orando e jejuando por ela, mas em algum momento a coisa virou. Como é que você sabe disso, pastor? Porque está no texto. Ela era uma das mulheres que aguardavam a redenção de Jerusalém. Você sabe por quê? Você sabe por que causa Ana orava e jejuava todos os dias durante mais de 50 anos? Ela agora não está orando para Deus restaurar seu coração. Ela agora não está orando para Deus restabelecer a sua vida. Agora ela está orando pela restauração de Jerusalém. E ela sabia que para Jerusalém ser restaurada, é o versículo 14 do texto que vocês leram. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, para que todos aqueles que, feridos pelas serpentes ardentes, olhando para aquela haste, para aquela cruz de cobre, para aquela serpente de cobre pendurada naquela haste, olhando para ela, não morressem. Assim como a serpente foi levantada por Moisés, importa que o Filho do Homem também será levantado, para que todo aquele que para ele olhar não pereça. Ana sabia que seria necessário nascer o Salvador precisaria pisar sobre a terra, sobre o chão de Jerusalém. Ela precisava orar todos os dias incessantemente, dia e noite, orando e jejuando para que a restauração de Jerusalém acontecesse, para que o Redentor viesse, para que ele surgisse. Era por isso que Ana orava e jejuava todos os dias, todas as noites, por pelo menos 50 anos. Isso é amar a Deus. Isso é amar os outros. Você consegue ver uma prova maior de amor do que desejar ver a vida de alguém sendo restaurada? Ver a família de alguém sendo restaurada? Ver a saúde de alguém sendo restaurada? Prova de amor, irmão, não é tirar uma esmola do bolso e dar para alguém que está pedindo. Prova de amor é ver a vida dessa pessoa se transformando e ela não mais precisar dessa ajuda que você dá para ela. E só existe uma pessoa que pode fazer isso. Não é quem está sentado lá no poder executivo da nossa nação e nem do nosso estado. Só Jesus pode restaurar de verdade a vida do homem. Porque as casas de recuperação estão cheias, estão lotadas. As pessoas vão para lá, passam 3, 4, 5, 6 meses se tratando para se libertar de uma droga, de um vício. Durante esse tempo que ela fica lá, ela luta contra as suas próprias vontades, sob medicação, sob orientação médica, e parece que venceu, mas na maioria dos casos essa pessoa sai de lá, alguns meses depois ela se vê novamente escrava daquele tóxico, daquela droga. Por quê? Porque só Jesus pode restaurar completamente a vida de um homem.
E era por isso que Ana orava e jejuava todos os dias, porque ela desejava ver a restauração de Jerusalém. Pelo que nós temos orado, irmão? O que ocupa os nossos minutos ou as nossas horas de oração? Pai, o Senhor precisa me dar isso. Pai, o Senhor precisa abrir essa porta. Pai, o Senhor precisa fazer justiça porque fulano me humilhou. Pai, o Senhor precisa me dar dom para fazer isso. Pai, o Senhor precisa me ensinar a fazer aquilo porque eu quero fazer. Ana, ela entendeu que ela vai passar anos no templo, a oração e o jejum dela era sempre com o mesmo propósito. Pai, restaura a minha cidade. Pai, restaura o meu povo. Salva as pessoas que estão ao meu redor. Porque se nós de fato fomos alcançados pelo amor de Deus, e a gente conhece a essência desse amor, e o que esse amor produziu na minha vida, eu preciso desejar ardentemente que isso também seja produzido na vida das pessoas que estão ao meu redor. Ana, ela vai passar anos, décadas, orando e jejuando, até que chega um determinado dia, porque quando nós perseveramos em Deus, irmãos, e quando nós fazemos as coisas pela motivação correta, você pode ter certeza, para você pode até demorar, mas no momento certo as coisas vão acontecer. Eu quero liberar uma palavra sobre você que está aqui hoje e tem alguém da sua família que ainda não foi alcançado pelo amor de Deus, não foi transformado, não foi restaurado por Jesus. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre você. Jesus vai entrar na sua casa, Jesus vai entrar na sua família, Jesus vai salvar o seu marido, Jesus vai salvar a sua esposa, Jesus vai salvar os seus filhos, Jesus vai salvar os seus pais, Jesus vai salvar os seus irmãos. Porque nós estamos orando por isso, porque você está orando por isso, para que isso aconteça. Ana, ela vai ficar mais de 50 anos esperando, mas ela não desistiu. E sabe o que é interessante? Ela não está orando apenas para Deus salvar alguém que era do seu mesmo sangue. Ela está orando para Deus salvar uma cidade. Você está vendo como é muito mais do que eu colocar o nome da minha família num caderninho de oração? É muito mais do que isso. Ana, ela passa, eu vou repetir isso aqui algumas vezes para você nunca mais esquecer. E lembra que eu falei que é para a gente colocar na balança? Coloca na balança agora. Ana vai passar mais de 50 anos orando e jejuando pela restauração de Jerusalém. A gente quer orar 1 minuto, quando a gente levanta da oração já quer que Deus tenha feito. Eu conheci um irmão que ele é cantor e ele canta uma música que diz assim: tudo que eu peço para ele, ele me responde na hora. Esse dia eu encontrei com ele e falei assim: irmão, não está funcionando não, essa letra da sua música não funciona. Porque não é assim, irmão. A música diz assim: tudo que eu peço para ele, ele me responde na hora. Quando, irmão? E a gente está assim. É a geração que quer tudo agora. Você já viu aquela pessoa dizendo: não, se não for do jeito que eu quero, nem quero. Se não for na minha hora, também depois nem me interessa. É uma geração imediatista, que quer, mas quer agora. E a Bíblia está repleta de textos que vai dizer assim, que nós precisamos esperar no Senhor, perseverar no Senhor, descansar no Senhor. Quando o texto bíblico está dizendo isso, está falando assim: vai levar um tempo para acontecer, mas se você confiar, se você esperar, se você perseverar, vai acontecer. Ana vai passar anos orando, não está orando pela casa dela, não está orando pelos parentes dela, ela está orando pela cidade dela. Ela está orando para que a salvação chegasse, para que a redenção chegasse.
O nosso problema é que o nosso amor, ele só existe, ele só é capaz de ser real até quando não me custa nada. A gente ama o Senhor, mas até quando? Até quando para mim for confortável. Porque quando me for desconfortável, o meu amor não é suficiente. Tem um livro muito conhecido. O nome do livro já é assustador. O nome do livro é O Deus que Destrói Sonhos. Sabia que esse é o seu Deus? Deus, ele não está aqui para realizar todos os seus sonhos. Até porque a maioria dos sonhos que você tem não tem nada a ver com os sonhos que ele tem para você. Então sabe o que Deus quer fazer? Ele quer destruir os seus sonhos e dar a você os sonhos que ele tem para você. Só que nessa hora que o nosso amor é colocado em prova. Porque a gente quer os nossos sonhos, não os sonhos de Deus. Porque os nossos sonhos vêm sempre, sabe, enfeitado, carregado de um monte de coisa que a nossa imaginação gerou. Os sonhos de Deus às vezes vêm acompanhados de sofrimento, de renúncia, de dor, de perseguição. E a gente não quer isso. Só que deixa eu te dizer uma coisa, se nós amamos a Deus de verdade, se nós fomos alcançados por esse amor, estamos dando uma resposta de amor a Ele, pouco importa quais sejam os meus sonhos, eu quero viver os sonhos que Ele tem para mim. Você consegue entender isso? Eu disse para você, Ana fica viúva nova. Poderia ter feito muita coisa da vida. Durante esses mais de 50 anos, você não acha? Por quantas vezes a própria família de Ana tentou tirar ela de lá, irmão? As amigas passavam e diziam, ei Ana, vamos dar uma volta. Vai ter um encontro na casa de fulano, vamos com a gente para lá. E sabe qual era a resposta de Ana todas as vezes? Não. Eu decidi entregar o resto dos meus dias para orar e jejuar pela restauração do meu povo. Isso é amor. Isso é amor. Hoje a gente troca o nosso tempo com Deus por qualquer outra coisa. Esse dia eu estava pensando, né? Todo crente sonha com a eternidade. Eu vou viver eternamente com o Senhor. Eternidade fala de tempo, né? Por que nós desejamos a eternidade se a gente não tem prazer em passar tempo com Ele? Faz sentido? Não faz sentido. Se eternidade fala de tempo, e é uma eternidade com Deus, se eu não tenho prazer em passar tempo com Ele, que sentido faz eu ansiar pela eternidade? Não, a maioria dos cristãos, eles têm medo do inferno, não, eles não amam a Deus, eles têm medo do inferno. Por isso eles querem uma eternidade com Deus, é uma fuga. Só que se você não estiver aqui porque você ama a Deus, nenhuma outra razão será suficiente para levar você à salvação eterna que existe em Deus. Nenhuma outra razão será suficiente. Quantas vezes Ana foi tentada a deixar aquilo, a abandonar aquela vida? Quantas vezes, irmãos? E agora eu vou falar uma coisa aqui que não é regra, tá? É só uma coisa que eu me lembrei aqui agora. Quantas vezes nós, na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã, abrimos mão do nosso tempo com Deus, ou às vezes do culto, mas principalmente do nosso tempo com Deus, porque um cristão verdadeiro, ele aprendeu que o tempo dele com Deus não é no domingo de manhã ou no domingo à noite na igreja. O tempo que você passa a sós com o Senhor, aquele de Mateus 6,6, é na sua casa, é você entrar no seu quarto, fechar a sua porta e em segredo você falar com Ele. Mas quantas vezes nós abrimos mão desse nosso tempo com Ele por conta de qualquer coisa?
Ana não, Ana vai passar mais de 50 anos no templo orando e jejuando dia e noite. E por mais que alguém aparecesse por lá e dissesse assim: ei, vamos ali, vamos fazer tal coisa, vamos em tal lugar, ela tinha uma decisão: não, eu vou continuar aqui nesse lugar orando e jejuando, porque eu espero ver a restauração do meu povo. Até que um dia, porque quando a gente espera, quando a gente ora, quando a gente persevera, e quando a gente faz isso movido pelo amor, as coisas vão acontecer. A Bíblia vai dizer que em um determinado dia, um dia comum como qualquer outro, vai chegar uma criança no templo para ser apresentada. E sabe o que Ana estava fazendo naquele dia? Orando e jejuando pela restauração de Jerusalém. Vai chegar uma criança no templo para ser apresentada. Capítulo 2 de Lucas. Olha o que diz. Versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. Ana não estava sozinha esperando, tinha outros que também esperavam por aquilo. E o Espírito do Senhor estava sobre ele, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Olha que palavra maravilhosa, irmão. Quantos aqui estão esperando a volta de Jesus ainda enquanto você está vivo? Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Tu preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Olha o que acontece nesse dia. José e Maria vão levar o menino Jesus ao templo, e quando eles chegam ao templo, está lá Simeão. Quem era Simeão? Um homem cheio do Espírito Santo, que havia recebido uma promessa de Deus. A promessa era: você não vai morrer enquanto você não olhar, não ver com os seus olhos a salvação de Israel. E ele vai para o templo, vai apresentar o garoto. Quando ele olha para o garoto, o Espírito diz para ele: Lembra do que eu te falei? Pois é, esse menino que está nos teus braços agora, esse é o Salvador do mundo. É Ele que veio trazer luz. E sabe quem está lá? Ana. Sabe qual é a notícia que corre no templo naquele exato momento? A notícia de que o Salvador havia chegado. Ana, com 84 anos, mais de 50 de vida completamente entregue a Deus, intercedendo, orando e jejuando pela restauração de Israel, ela vai ver agora, e só agora, a promessa de Deus se cumprir. Sabe o que aconteceu? Eu e você somos resultados de um plano eterno de Deus, mas a intercessão de Ana. Que mais de 50 anos orando e jejuando para que Jerusalém fosse restaurada. Isso é ou não é amor, irmão? Ela não conhecia ninguém que viria depois dela. Ela não fazia ideia de que nós estaríamos aqui hoje falando sobre ela. Porque quem conheceu o amor de Deus não faz as coisas para ter o nome citado. Quem conheceu o amor de Deus não faz as coisas para alguém aplaudir. Faz porque entendeu que foi amado e que precisa amar. A pergunta que eu faço para você, eu contei toda essa história aqui para você para chegar aqui. Que nível de amor nós temos vivido em relação a Deus, em relação às pessoas?
Qual o nível desse amor, irmão? Que amor é esse que nós somos incapazes de dizer não para uma tentação que bate na nossa porta? Que amor é esse que nós somos incapazes de tirar um tempo da nossa vida para interceder por alguém? Que amor é esse que eu sou incapaz de tirar um tempo da minha vida, sabe, para estar com os meus irmãos? Hoje nós estamos na onda dos desigrejados. Gente que entendeu que para ser igreja não precisa de ninguém. Que amor é esse, irmão? Porque se o amor, ele é demonstrado como? O amor de Cristo foi demonstrado como? Ele foi capaz de entregar a sua própria vida por nós. E o nosso amor é demonstrado como? Quando nós somos capazes de, se necessário for, entregar a nossa própria vida pelos nossos irmãos. Eu não estou sendo capaz nem de conviver com eles. Porque igreja, o que é igreja? Qual o propósito da igreja? Eu falei semana passada. Todas as vezes que a gente fala sobre o propósito da igreja, a gente pensa no quê? Na grande comissão, né? Você já parou para pensar por que Cristo estabeleceu a igreja? Você já parou para pensar por que a igreja existe? Alguém vai dizer para mim assim, existe para pregar o evangelho, concordo com você, mas não é só para isso. Igreja fala de comunidade, igreja fala de comunhão. A igreja foi criada, foi formada na eternidade pelo Pai, para que nós pudéssemos conviver um com o outro, amando uns aos outros, aprendendo uns com os outros, ajudando um ao outro, sendo suporte um para o outro. Se você não consegue viver isso, você não é igreja e não entendeu o que é o amor de Deus, muito menos o que é amar o outro. Ana, ela vai nos dar essa lição. Ela amou, mas não amou só de palavras, ela amou com a vida dela. Com a vida dela. E deixa eu te falar uma coisa, às vezes fica lendo esses textos aqui, parece que é uma história assim, muito distante da realidade. Não, está distante da bolha que nós estamos vivendo, mas tem muita gente hoje, enquanto nós estamos sentados aqui nessa igreja confortável, ouvindo essa mensagem, existe muitos cristãos, filhos de Deus, que estão nesse momento, entregando a vida deles por amor a alguém. Enquanto nós estamos aqui sentados nessa igreja ouvindo essa palavra, existem jovens que estão dentro de um quarto agora tomando uma decisão. Pai, eu vou abrir mão da minha profissão. Pai, eu não quero pensar em casamento agora, porque os próximos 10 anos da minha vida eu quero me dedicar ao Senhor. O problema é que dentro da nossa bolha, dentro do nosso mundinho, parece que isso é tudo muito distante da realidade. Não, é distante da sua realidade, da minha realidade, mas Deus ainda continua levantando, Deus ainda continua encontrando homens e mulheres que são capazes de entregar as suas vidas por amor ao outro. Nós precisamos aprender com Ana. Pastor, mas eu antes era, pastor, antes eu era dedicado, antes eu me entregava ao reino de Deus, antes eu me entregava à obra de Deus, antes eu me doava, antes eu era isso, antes eu era aquilo, mas aconteceu um fato na minha vida que mudou tudo. Eu me entristeci, eu me frustrei, eu abandonei tudo. Aprenda com Ana, que na hora do caos ela entendeu que ela precisava caminhar ainda mais para perto de Deus, para atender o propósito de Deus para a vida dela. Ela vai trocar uma vida normal por uma vida sobrenatural. A nossa existência só faz sentido quando ela atende ao propósito de Deus. Você sabe por que tem tanta gente doente? Você sabe por que os consultórios dos psicólogos e dos psiquiatras estão superlotados? Porque tem muita gente que perdeu a essência de quem é. Está completamente perdido. E por que isso?
Porque a nossa existência só fará sentido quando a gente entender o propósito para o qual Deus nos trouxe. Não fará nenhum sentido enquanto a gente não entender isso. Vou dar um conselho para você. Pastor, a minha vida perdeu o rumo, a minha vida perdeu a direção, eu hoje já não estou completamente desorientado, completamente desorientada. O conselho que eu te dou é esse: corre para os pés do Senhor. Ele é o único que é capaz de te apontar a direção correta. Só Ele. Só Ele. Eu quero que você vá para casa hoje com essa pergunta, com esses questionamentos aí te incomodando, te incomodando, te incomodando. Pegue a vida de Ana e lembre-se, não é uma utopia, não é uma coisa assim fora da realidade. Não é porque está na Bíblia, não, está na Bíblia porque ela viveu. E se está na Bíblia e ela viveu, é porque o Senhor de alguma maneira quer nos ensinar através da vida dela. Nós precisamos viver. As decisões de Ana e as suas decisões. O que Ana fez em relação ao caos que ela viveu e o que você está fazendo em relação à dificuldade que você está vivendo? Que prova de amor a Deus e aos nossos irmãos nós estamos dando em relação à prova que Ana deu? Você quer que eu te diga o quanto nós somos enganados? Porque nós nos enganamos? Você não é capaz de orar e interceder pela sua própria casa. Você já fez campanha de jejum e oração para Deus te dar um emprego? Você já fez campanha de jejum e oração para Deus ajudar você a passar num concurso público? Você já fez campanha no monte orando para Deus dar o carro que você queria? Mas você nunca foi capaz de tirar um tempo para jejuar e orar pela sua casa, pelo seu marido, pelos seus filhos, pela sua esposa. Você nunca foi capaz de tirar um tempo para jejuar pelos irmãos da sua igreja, para orar pelos irmãos da sua igreja, pelo pastor da sua igreja. Só que o nosso amor é um amor de palavras, é um amor de discurso. Existe um abismo entre aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo. Faz sentido para você o que eu estou falando ou só faz sentido para mim? Pois é. Nós estamos diante de uma senhorinha de 84 anos. A irmã do coque. Que entregou a vida dela inteira para interceder, para orar e para jejuar. Tudo tem um preço. Alguém vai dizer assim, não, mas o preço Jesus já pagou. O preço que Jesus já pagou foi para salvar você. Mas o preço para você viver o propósito que Deus tem para a sua vida não é Ele que paga, é você que paga. São as escolhas que eu e você fazemos. São as decisões que eu e você tomamos. Mas a gente está dizendo que ama Ele. Ama como? Ama como? É um amor da canção? É um amor do discurso? Ou é um amor da prática, um amor da vida? Quer que eu te dê uma dica? Tire um final de semana, sábado, domingo, aí você vai dizer, não tenho tempo. É lógico, você nunca vai ter tempo. Tira um sábado, um domingo. Se coloca num propósito de jejum e oração pela igreja que você congrega, pelo pastor que cuida de você. Esqueça um pouquinho de orar só por você, para Deus atender os seus caprichos. Comece a interceder pelas pessoas. Comece a orar pelas pessoas. A Bíblia vai dizer que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a situação dele. Deus restaurou a vida dele. Esse nosso pensamento de olhar sempre para nós mesmos, nada tem a ver com o cristianismo. Nada tem a ver com o cristianismo. O cristianismo sempre é no outro. Nunca é em mim. Nunca é sobre mim, nunca é para mim. É sempre sobre o outro, é para o outro. E eu não estou falando das acusações, porque para o outro a gente sempre tem, né?
A acusação, o juízo, a sentença é sempre para o outro, mas nunca é para nós. Não estou falando disso não. Estou falando de tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida, não tem fim em você mesmo. É sempre em alguém. É sempre para alguém, não para você. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de, na manhã desse domingo, tomar uma decisão. Que decisão? Como será demonstrado o meu amor a Deus daqui para frente? Como será demonstrado o meu amor ao meu irmão daqui para frente? Como? Você vai continuar só cantando a bela canção? Você vai continuar só tendo a bela pregação? Ou você vai viver isso? O que você vai fazer? O que eu vou fazer? Tem coragem de pegar o resto dos seus dias e entregar ao Senhor? A gente, o pastor Renato e eu e alguns irmãos aqui, a gente caminha sempre que possível com o pastor Elismar, né, a pastora Cirlei. E assim, eu fico maravilhado quando eu olho para a vida deles, irmão. Eles não precisavam ter a vida que eles levam. Eles não precisavam levar a vida que eles levam. Eles podiam estar lá na boa chácara que eles têm, sabe? Só cuidando da vida, da saúde, recebendo os netos. Eles tomaram uma decisão como Ana. Estão por aí, para lá e para cá, falando de Jesus, amando e cuidando de pessoas e orando, intercedendo para que Deus restaure pessoas. E Deus está fazendo. A sua vida está muito cômoda, a sua vida está muito tranquila, a sua vida está muito boa. A oração que eu vou fazer aqui agora não vai agradar você. A oração que eu vou fazer aqui agora é para Deus tirar você desse lugar tão confortável que você está vivendo. Pastor, mas a minha vida nunca esteve tão boa. Não vai continuar assim. Vai surgir um incômodo aí. Vai surgir para você ter uma oportunidade de viver de fato o que é amar a Deus e o que é amar as pessoas. Porque senão nesse conforto que você está vivendo, nessa tranquilidade que você está vivendo, Jesus quer salvar a sua casa, Jesus quer salvar a sua família, mas você está tão confortável, a vida está tão tranquila para você. Pastor, minha vida está tão boa que meu marido nem precisa ser crente. Está bonzinho, parou de beber. Os meus filhos estão estudando, trabalhando, está uma bênção, mas eles não têm Jesus, e sem Jesus eles não têm absolutamente nada. Vou fazer uma última pergunta para você. Se Jesus viesse agora, se a porta da arca se fechasse agora, pá! Quantos da sua casa ficariam para fora? Quantos? Só que a gente está esperando o pastor Renato ir lá pregar para o marido. Está esperando Deus trazer um profeta lá de outro lugar para ir dentro da minha casa orar pelo meu marido, para ele se converter. E você está lá fazendo o quê? A pessoa que Deus levantou dentro da sua casa para salvar a sua família não foi o pastor Renato, não foi o pastor Ramon, foi você. Com o seu testemunho, com a sua devoção, com a sua oração, com a sua intercessão, dia e noite, com o seu amor, com o seu cuidado, com a sua atenção. É assim que você vai salvar o seu marido, os seus filhos, a sua esposa. Mas a gente está vivendo uma vida confortável, nada de sacrifício, nada de dor, nada de sofrimento. E está esperando que Deus de alguma maneira... Não vai acontecer, irmão. Não vai acontecer. Deus vai tirar você desse lugar de conforto, para você entender que assim como Ana tomou uma decisão para Deus restaurar Jerusalém, você vai ter que tomar uma decisão para Deus restaurar a sua vida, para Deus restaurar a sua casa, para Deus restaurar a sua família, para Deus restaurar essa cidade, para Deus restaurar esse país. Sabe quando é que Deus vai mudar o Brasil? É quando Ele encontrar mais Anas que vão permanecer no templo dia e noite, orando e jejuando. Deus, restaura a minha cidade, restaura o meu país. Só que a gente quer isso? Claro que não. Dá muito trabalho, pastor. Porque a gente não vai fazer um dia de oração e no outro dia vai estar tudo mudado.
A gente vai ter que orar durante anos. 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 E orar movido a quê? Única e exclusivamente movido por amor. Se a motivação... Olha isso aqui, quando você erra na motivação, você já errou em tudo. Errou em tudo. É bom falar de amor, né? É ótimo falar de amor. Mas o nosso chamado não é para falar de amor. O nosso chamado é para viver esse amor. Viver. Viver. Você que está aqui ouvindo essa palavra. Ana entregou a vida dela inteira. Muitas possibilidades, né? Muitas possibilidades. Ela decidiu por uma única possibilidade que a tornaria completa. Viver o propósito de Deus para ela. Você tem N possibilidades. Você faz da sua vida o que você quiser. Ninguém vai te proibir de absolutamente nada. Você faz o que você quiser da sua vida. Mas o Senhor está nos dando a oportunidade de tomar a decisão mais acertada de todas. Eu vou amar o Senhor acima de todas as coisas. Eu vou amar as pessoas como Ele me amou. E se necessário for, eu entrego, eu dou a minha vida para ver a minha casa, a minha família sendo restaurada. Você não tem coragem nem de passar 12 horas sem comer. Vai ter coragem de entregar a vida, irmão? Não vai, não se engane. Não se engane. Você não tem coragem de gastar o seu joelho em oração, vai ter coragem de entregar a vida? Não tem. Eu sei que nós queríamos estar ouvindo uma palavra diferente. Eu também queria, irmão. Mas quando convida pastor para pregar, só dá nisso. Porque pastor sabe qual é a necessidade da igreja. E não aquilo que a igreja gosta e vibra em ouvir. A necessidade. Deus ama você, sim ou não? Isso não há dúvidas. As dúvidas sabe onde estão? Nós amamos Ele? Se amamos, isso é demonstrado na nossa vida? Ou não? Está ali a irmã Gleica que ela gosta sempre de citar um versículo. Acho que é Oséias, né? Oséias diz que o nosso amor a Deus é como a névoa da manhã. Logo passa. A gente ama assim que chega suspira, né? Chega chora de amor, mas logo passa. Logo passa. Uma das figuras de Cristo e a igreja é o casamento. Sim ou não? E o casamento é até quando? Na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, na riqueza, na pobreza, até que a morte separe. Fica de pé. Ei, essa senhorinha de 84 anos vai ficar te incomodando pelos próximos dias. Eu não sei para quem eu estou dizendo, mas eu estou dizendo isso agora talvez para uma pessoa só que está aqui me ouvindo agora. E preste atenção porque pode ser você. Preste atenção, pode ser só para você. Já tem um tempo que o Senhor está esperando de você uma decisão radical. Radical. Não é aquela decisão que você toma todo dia. É a decisão. Uma decisão em relação ao ministério que o Senhor confiou em suas mãos. Uma decisão em relação ao chamado que o Senhor tem para a sua vida. E essa decisão vai precisar ser radical. O Senhor nessa manhã te diz mais uma vez: não se preocupe com as consequências da sua decisão. Apenas tome
Apenas tome essa decisão. Porque a decisão que você está tomando, movido por amor a Deus e por amor àquilo que Ele tem colocado no seu coração, é tudo que você precisa para viver a plenitude daquilo que Ele tem para você nos próximos anos. Sabe qual era a garantia que Abraão tinha quando Deus mandou ele sair da terra do seu pai? Ele não ganhou uma apólice de seguro. Ele não recebeu assim, vai para tal lugar porque lá já tem uma casa para você. Não. Sabe qual a única garantia que Abraão tinha? Uma promessa: eu farei de você o pai de uma multidão de nações. Tem muita gente querendo uma apólice de seguro. Pai, eu vou, mas eu vou se o Senhor fizer assim. Eu vou se o Senhor fizer assado. Não, a única garantia que nós precisamos é a promessa. E a promessa Ele já te deu. Ele vai estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Em um momento só, em um momento sequer você estará sozinho. Ele vai estar com você o tempo todo. É tudo que você precisa. O que vai acontecer lá na frente, o que você vai comer, o que você vai dormir, onde você vai estar, onde você vai viver, como serão as coisas, isso não importa. Você só precisa tomar uma decisão. Só tomar uma decisão. E essa decisão, lembro mais uma vez, porque se você estiver errando na motivação, você estará errando em todo o resto. Essa decisão tem que ter como única motivação o seu amor a Deus, porque nós temos certeza que Ele nos ama, mas esse amor, quando nos alcança, Ele espera de nós uma resposta. Você consegue dar uma resposta a esse amor hoje? Diz que uma das coisas mais tristes do mundo é amor não correspondido. Se você for sentar com alguém que sofreu um amor não correspondido, ei, irmãos, essa pessoa vai dizer tanta coisa triste para você. Porque é quando só um ama. E quando só um ama, por mais que esse que ama faça as coisas para o outro, vai ser sempre insuficiente, vai ser sempre pequeno, vai ser sempre insignificante. É por isso que a gente reclama tanto da vida, é por isso que a gente murmura tanto com Deus, é porque esse amor não é correspondido. Ele nos ama, mas a gente não consegue amá-lo. E pastor, como é que eu faço para amar a Deus? Só existe um caminho. É Ele encontrar no nosso coração um quebrantamento capaz, possível, de permitir que Ele coloque nos nossos corações esse amor. Porque nós somos tão ruins que nem amá-lo a gente consegue sem Ele. Só Ele que nos faz amá-lo. Mas Ele precisa receber como oferta o nosso coração. Dizer assim: Deus, está aqui o meu coração, está cheio de ódio, está cheio de incerteza, está cheio de mágoa, está cheio de caos, está cheio de dor, está cheio de sofrimento, mas eu te entrego ele. Eu quero que o Senhor encha ele todo de amor pelo Senhor. Amor pela pessoa que está do meu lado, amor pela minha igreja, amor pelo próximo, amor pelo vizinho, amor pelo colega, amor. Um amor não de palavras, mas de atitude, de prática, de vida. Que faça você caminhar para o templo e gastar o resto dos seus dias orando e jejuando para que Deus restaure alguém. Você consegue lembrar de alguém agora que o Senhor quer e precisa restaurar? E lembre-se, a chave vai virar. Você vai parar com esse negócio de orar só por você, de fazer campanha por você, não. O Senhor tem muito mais, o Senhor tem uma cidade para salvar, o Senhor tem uma nação para transformar. E é por eles que nós devemos interceder dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Onde estão as Anas aqui? Onde estão as Anas? Que não se cansam de interceder. E não está intercedendo pelas suas próprias causas, não, está intercedendo pelas causas do Senhor. Quando Ana viu a criança, ela diz: agora sim, agora a minha oração foi ouvida, a minha oração foi atendida.
Agora a salvação, a restauração de Jerusalém chegou. Porque vai chegar, irmão. Vai chegar. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu queria que você agora fizesse uma oração, mas uma oração de comprometimento. Queria que essa oração fosse uma oração, sabe, que te comprometa. Você não vai mais ser esse cristão que você tem sido até aqui, não. Você vai sair daqui hoje decidido a viver de maneira diferente, porque você já foi alcançado por esse amor, que te amou de tal maneira que foi capaz de entregar, de dar o seu filho para morrer no seu lugar. Você já foi alcançado por esse amor, mas nós queremos agora dar uma resposta a esse amor que nos alcançou. Você consegue fazer uma oração comprometedora agora? O que é uma oração comprometedora, pastor? Aquela oração que você não vai esquecer dela daqui a pouco, porque você fez uma aliança, você se comprometeu naquilo que você disse ao Senhor, e não vai dar para continuar vivendo do mesmo jeito depois dessa oração que você fizer. Você vai fazer como fez o profeta Eliseu, você vai queimar as madeiras, você vai sacrificar os bois, para você não ter como mais voltar atrás. É uma decisão que você vai tomar. Entregar a sua vida. Aí vem aquela frase clichê, né? Ah, minha vida, o meu coração já é de Jesus. É não. Porque se fosse, você não estava mais fazendo a sua vontade, estava fazendo a vontade dele. Ah, o meu coração, a minha vida é de Jesus. É não, porque se fosse, nós estaríamos completamente rendidos àquilo que Ele está fazendo, e não àquilo que nós queríamos que Ele fizesse. Se a nossa vida, o nosso coração fosse de fato dEle, nós não estaríamos nas filas de campanha de oração orando para que Deus faça coisas na minha vida. Nós estaríamos de joelhos, em jejum e oração, intercedendo pela nação que Ele nos colocou, para que Deus restaure, para que Deus cure, para que Deus salve. Se Ele de fato fosse dono da nossa vida e dono dos nossos corações, nós não estaríamos todos os dias cometendo o mesmo pecado, o mesmo pecado, o mesmo pecado. Se Ele tivesse de fato a nossa vida, o nosso coração, a nossa vida estava sendo para a glória dEle. Pai, nessa manhã eu quero orar pelos Teus filhos. Eu quero interceder pelos Teus filhos. Eu quero interceder pela Tua igreja. Uma igreja que foi comprada pelo Teu sangue, Jesus. Uma igreja que é resultado do maior ato de amor que o mundo já viu. Uma igreja que é consequência, reflexo de uma prova de amor, que não se prendeu a palavras, não. Foi uma prova de amor que da palavra se tornou carne, habitou entre nós, padeceu entre nós, sofreu entre nós, morreu por nós, derramou o sangue na cruz por nós. Esse é o amor que nós conhecemos, um amor que nos constrange, um amor que nos faz abaixar a cabeça e pensar: Pai, me perdoa, tem misericórdia de mim, porque eu não tenho correspondido a esse amor como deveria. Um amor que quando nós olhamos para a nossa própria vida, nós nos enchemos de arrependimento e vergonha, porque nós estamos vivendo completamente fora, completamente distante da realidade de amor que o Senhor queria que nós estivéssemos vivendo. Mas essa manhã, mais uma vez, nós olhamos para esse amor que sobre nós foi derramado, e queremos tomar uma decisão. E essa decisão não é apenas uma decisão que vai mudar daqui a pouco, quando o pecado bater na porta do meu coração de novo. É uma decisão que não vai mudar daqui a pouco, quando alguém me chamar para uma distração novamente e eu ir. Não, é uma decisão que vai me acompanhar pelos próximos dias. É uma decisão que vai me acompanhar pelos próximos meses, pelos próximos anos, quiçá que seja por todos os dias da minha vida daqui para frente.
uma decisão de amar o Senhor sobre todas as coisas, uma decisão de amar quem o Senhor ama, uma decisão de amar quem o Senhor ama. Meu Deus, que caia sobre nós o mesmo Espírito que caiu sobre Ana, que no momento de caos, no momento de tristeza, no momento de luto, no momento de dor, ela decidiu entregar a vida dela ao teu serviço, ao teu reino, à tua vontade. Senhor, eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo aqui nessa manhã, até hoje apresentaram as suas dores, até hoje apresentaram as suas mazelas, até hoje apresentaram as suas ausências, as suas necessidades, mas essa chave precisa virar hoje, porque amar o Senhor e amar o outro não fala de ficar o tempo todo olhando para mim mesmo, não fala de ficar alimentando o meu ego, não. Amar o Senhor e amar o outro me faz entender que não é sobre mim, não é para mim, é para o outro. Senhor, levanta um exército de intercessores nessa casa, homens e mulheres que vão passar dia e noite, dia e noite, dia e noite, orando e jejuando para que o Senhor mude a realidade de famílias aqui neste lugar. Homens e mulheres que vão passar dia e noite orando e jejuando para que Deus mude a realidade dessa igreja, a fim, meu Pai, de que todos aqueles que hão de ser salvos aqui nessa casa cheguem a esse lugar e sejam alcançados pela Tua graça. Levanta um exército de intercessores aqui neste lugar, Pai. Intercessores por Taguatinga, intercessores pelo Distrito Federal, intercessores pelo Brasil, porque assim como Ana vai passar mais de 50 anos orando e jejuando dia e noite pela restauração de Jerusalém, até que um dia Jesus chegou, até que um dia o Salvador se manifestou, nós vamos continuar orando, nós vamos continuar intercedendo pela nossa nação, até que o Senhor se manifeste, até que o Senhor venha colocar em ordem tudo aquilo que está fora do lugar. Nós vamos continuar orando, nós vamos continuar amando o Senhor, nós vamos continuar amando todas as pessoas que o Senhor ama, até que o Senhor volte para estabelecer o seu reino plenamente nesta terra. Levanta, Senhor, neste lugar um exército de intercessores. Levante Anas aqui neste lugar, levante Simeões aqui neste lugar, homens e mulheres que aguardam ardentemente a manifestação do Filho de Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado pela vida dessa igreja, obrigado pela vida do pastor Renato, obrigado pela vida da pastora Edna, obrigado pela vida da pastora Regina, obrigado, Senhor, pelos homens e mulheres dessa casa de oração. Senhor, que essa conferência que eles estão vivendo aqui durante esse final de semana seja um divisor de águas na existência dessa igreja aqui neste lugar. Que essa conferência seja um divisor de águas na vida das pessoas que estão sendo ministradas pelo Senhor aqui durante esses períodos. Senhor, é essa palavra que eu quero liberar sobre a vida das pessoas que aqui estão. Senhor, que eles possam viver um novo tempo, que eles possam viver uma nova estação em Tua presença, mas que isso não venha como resultado de um bom louvor, que isso não venha como resultado de uma boa pregação, que isso não venha como resultado de um bom evento, não, mas que isso venha como resultado de uma ação do Teu Espírito Santo na vida deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, erga as suas mãos para os céus, erga as suas mãos para os céus, adore a Ele.